Olá, pessoal. Agora, oficialmente, boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande ter a oportunidade de poder conversar com vocês. Provavelmente, alguns de vocês já tenham assistido algumas palestras aí que a gente tem dado em outras oportunidades, agora de uma maneira diferente, né? Mas, de qualquer maneira, a gente vai passar as informações para vocês relacionadas ao tema proposto. Como é que vai funcionar? A gente vai fazer a apresentação, né, do conteúdo, e no final vocês terão a oportunidade, né, ou eu terei a oportunidade de responder para vocês as perguntas que vocês forem fazendo ao longo da apresentação. Então fique bem à vontade para perguntar, encaminhar as perguntas, e depois no final a gente faz as considerações e as respostas para vocês. Caso a gente não consiga responder todas, a gente vai achar uma forma de encaminhar por e-mail para vocês os esclarecimentos necessários. O tema proposto é de nós discutirmos o tema da matocompetição da buva. Como é que eu pensei e organizei a apresentação? Eu procurei organizar o assunto da seguinte forma, colocando um pouco do conceito da matocompetição, entender um pouco o que é esta matocompetição, não só de buva, mas das plantas daninhas como um todo, né? Dar uma ideia para vocês do impacto dessas plantas, dessa espécie especialmente, né, na produtividade das culturas, e também trabalhar aspectos relacionados à mudança das características da planta em função da seleção de bióticos resistentes e mesmo algo já alinhando em termos de estratégias de manejo, certo? Se nós pensarmos em termos de impacto das plantas daninhas nas culturas, muitas vezes a gente associa somente a perdas em termos de produtividade. Porém, não é somente a produtividade que ela é afetada pela planta daninha. Se nós considerarmos que existem vários outros impactos negativos e que em alguns momentos a gente releva em um segundo plano. Tá? No caso específico da buva, as duas primeiras perdas que estão apresentadas aí para vocês, que é a redução da eficiência da colheita e eficiência da qualidade do produto colhido, ela não impacta muito. Por quê? Porque é uma espécie que tem um ciclo que acaba completando antes mesmo da colheita. Quando ela vai colher, ela está praticamente já totalmente seca. Mas, de qualquer maneira, as espécies daninhas como um todo, elas podem reduzir a eficiência da colheita, né, através do impedimento mecânico em si, ou mesmo delas ficarem enroladas ou misturadas com a cultura que eu vou colher. E ao colher, na presença dessas plantas, eu posso ter a presença de infestantes no produto colhido e, por consequência, eu perder em termos de qualidade desse produto e depreciar ele em termos até de comercialização. No caso específico da produtividade, é a consequência que a gente percebe mais, né? A redução em termos de produtividade. Mas antes disso, a planta também pode ter um menor desenvolvimento e que vai se refletir na redução da produtividade no final. Este efeito, principalmente, que nós chamamos aí de matocompetição, na verdade, ele é um dos tipos de interferência que ocorre numa comunidade vegetal. A gente sabe que os tipos de interferência negativa que uma planta daninha pode causar, elas estão associadas a parasitismo, que a gente não vai acompanhar em nada aqui, mas principalmente alelopatia e competição. Muitas vezes no campo nós não conseguimos diferenciar o que é o efeito alelopático do que é o efeito de competição. Muitas vezes eles são um somatório de efeitos que acontecem. Mas nós associamos a matocompetição mais o aspecto relacionado à disputa em si. Disputa pelo quê? Pelos recursos do ambiente. Se nós pararmos para pensar, a limitação em termos de o que vai definir a produtividade de uma cultura na verdade, o impacto que ela vai causar no determinado ambiente. A capacidade produtiva de uma espécie ou de uma comunidade de espécies de uma área, ela é limitada pela quantidade de recursos existentes. Então, isso é que vai causar esta matocompetição que a gente vai explicar um pouco melhor na sequência para vocês. Antes da gente entrar exatamente na matocompetição dos conceitos básicos, é importante a gente pensar e associar qual é o impacto da buva em si nesta produtividade. Nós conduzimos alguns trabalhos tentando quantificar o impacto da buva sobre a perda de produtividade ou sobre o rendimento da cultura da soja.
Nessas duas imagens que vocês estão vendo, nesses dois gráficos, nós procuramos quantificar, são em anos diferentes, um em ano 2008, outro em 2009, 2009, 2010, quantificar o impacto da presença dessas plantas, dessa espécie, na produtividade da soja. Então, se vocês olharem no eixo, na horizontal, vocês vão ver o número de plantas de buva por metro quadrado, e no eixo Y, vocês vão ver a perda de rendimento. Se vocês olharem, o formato da curva em si, ele é muito parecido, foi muito parecido entre os anos. O que mudou entre os anos? A intensidade de dano. Se vocês observarem, a primeira figura, você tem uma perda maior, ou seja, o impacto da primeira planta daninha na área, ela causou um efeito mais negativo na produtividade. Quando vocês olham o segundo gráfico, à direita, vocês vão perceber que as perdas de produtividade foram um pouco menores. Por que variou de um ano para o outro? Principalmente as condições de ambiente, né? E esta espécie, especificamente buva, quando ela é submetida a um ambiente de estresse hídrico ou de menor quantidade disponibilidade de água, o impacto negativo que ela causa sobre a cultura, ele é mais pronunciado. E isso é que explica um pouco essas diferenças entre os anos. De qualquer maneira, vocês podem perceber nessa primeira figura que já a primeira planta daninha já causou sérios prejuízos em termos de produtividade. Tá? Se vocês olharem nos números que aparecem na figura, vai aparecer o primeiro número 22.13, na primeira figura, que representa o impacto da primeira planta de buva na área. E se vocês compararem com o gráfico o segundo gráfico, vocês vão ver que tem um número 6.26, que corresponde ao impacto também da primeira planta. Então, vocês vejam que na segunda curva o impacto foi menor e na primeira o impacto foi mais significativo na produtividade. De qualquer maneira, a gente já percebe que o impacto da primeira planta daninha ou de uma planta de buva por metro quadrado já pode causar sérios prejuízos em produtividade, quantificados por essas duas figuras em perdas de produtividade, que podem variar de 8% a 12% na produtividade. Certo? Então, isso mostra o quê? O efeito da mato-competição, o efeito da buva na produtividade da cultura. Se nós transformarmos aqueles dados ali, e eu peguei da primeira curva, transformarmos e observarmos essa tabela, que agora aparece para vocês, onde nós temos uma coluna onde aparece plantas de buva por área, redução percentual em produtividade ou em rendimento, redução do rendimento em termos de quilogramas por hectare ou sacos por hectare e a perda financeira da presença dessas plantas daninhas. Se vocês observarem o impacto pegando a primeira figura, né, os dados da primeira figura, vocês vão observar que uma planta daninha já reduziu em 11,9% a produtividade. Na medida em que foi tendo mais plantas daninhas na área, 3 plantas, por exemplo, é 18,3%, 5 plantas é 20,6%, e eu optei por deixar só 4 situações para a gente ver o impacto que elas vão causando. Vocês podem observar que não é linear esse aumento de perdas. Por quê? Vai chegar um momento que as próprias plantas de buva vão competir entre elas. Por isso que não é duplicado. Cada 2, 3 plantas não vai duplicando simplesmente as perdas. As perdas vão ficando se ajustando à própria limitação dos recursos para a cultura e para a própria planta daninha. Mas agora, se a gente observar os impactos no rendimento ou a perda em quilogramas por hectare, observe o quanto isso representa em sacos por hectare ou mesmo em quilos. Então, uma planta por hectare, ela pode reduzir 8,5 sacos por hectare. Então, isso é extremamente significativo, gente. Se vocês olharem, transformar isso em recurso financeiro, uma soja, eu resolvi colocar aqui a 65 sacos por hectare e uma produtividade média, um rendimento médio de 4.500 quilos por hectare, né? Isso não é que hoje a nossa realidade, em média, em torno dessa produtividade, as perdas significativas que nós temos. Com uma planta de buva por metro quadrado, nós podemos perder até R$550 por hectare. Então, essa perda por si só já justifica a gente adotar estratégias para a gente tentar minimizar o impacto dessas populações. Tá? Então, essas primeiras informações é para a gente entender o impacto que elas causam, esse impacto desta mato-competição. Agora, por que ocorre a mato-competição em si? A mato-competição, como coloquei bem no início, ela ocorre porque existe uma limitação de recursos no ambiente. Tá? Esses recursos
a gente denomina muitas vezes de espaço, mas o que é este espaço? É a quantidade de recursos que tem de água, de nutrientes, de luz, oxigênio, ou de várias, ou outros componentes que possam eventualmente ter numa situação de campo. Agora, o impacto mais significativo, a disputa principal pelos recursos, é basicamente por água, nutrientes e por luz. Tá? A planta daninha por si só, ela é uma planta mais rústica, uma espécie mais rústica, ela foi, para ela sobreviver às diferentes condições de ambiente, ela tem que se adaptar àquelas condições. Então, a rusticidade dela, ela é muito maior em relação à cultura. Então, quando eu submeto esta planta a condições de competição, ela tende a levar vantagem competitiva em relação à cultura, pela adaptação dela. Outro ponto importante, e que a gente tem que entender, é que muitas vezes, se vocês olharem mesmo essa foto que aparece aqui, nessa foto das plantas de soja e plantas de buva, vocês podem perceber que, no primeiro momento, você olha assim, não tem competição por água, tem água suficiente, teria nutrientes suficientes, a luz também, não há um sombreamento, ou seja, a planta a de soja ou a buva em si não está sombreando a planta, a buva não está sombreando a planta de soja. Então, como é que pode ocorrer competição aí? Tá? Nesse caso, muitas vezes a competição é uma consequência que começa de disputas lá desde a fase inicial. Antes mesmo de ocorrer a própria disputa pelos recursos, água, nutrientes e luz, há uma rota de sinalização da presença dessas plantas. É como nós. Como é que nós percebemos a presença de outras pessoas? Nós enxergamos, nós sentimos o cheiro, nós temos o contato, né? Ou seja, nós temos os nossos sentidos. Como é que a planta percebe a presença de um outro indivíduo, ou de uma outra espécie, ou mesmo de uma outra planta da mesma espécie? Através da reflexão de luz. Então, este que é o sinal do início do processo da competição. Pelo menos é o que nós conhecemos hoje. Existe também um efeito na raiz, que é muito pouco conhecido, né, ou muito pouco quantificado. Mas esse efeito da reflexão de luz é bastante conhecido, ou seja, a luz bate numa folha e reflete um comprimento de onda diferente para a planta do lado, ou para outra planta da mesma espécie, ou da espécie diferente. Esse sinal, esse comprimento de onda de luz diferente, que é o que nós chamamos o vermelho distante, o vermelho extremo, ele vai desencadear uma resposta, uma reação da planta, uma reação da planta dentro do núcleo, que vai fazer com que a planta tenha que se adaptar ou se ajustar àquela condição específica. Nós, no nosso caso, quando nós sentimos a presença de outro indivíduo, se a situação estiver muito difícil para nós nos deslocamos, nós saímos daquele local. A planta, ela não tem condições de sair daquele local, então o que ela faz? Ela tem que agir de uma outra maneira, ela tem que tentar mudar o seu padrão de desenvolvimento. Este padrão de desenvolvimento, ele vai refletir na mudança, no crescimento dessa planta. Então, esta figura que vocês estão vendo agora, se vocês observarem nas primeiras plantas, duas plantas que aparecem, vocês podem observar que tem uma planta que está desviando, ou seja, não tem um crescimento vertical, ela está mais inclinada. Por que isso? Porque o vermelho distante, aquele FR ali, foi o sinal que foi indicado para aquela folha, para aquela planta, para modificar o seu padrão de crescimento. No caso específico da soja, como é que ela percebe a matocompetição? Da buva ou de qualquer outra planta daninha. Ela percebe em termos dessa reflexão de luz, e a reação dela é o alongamento, ou seja, ela vai aumentar a distância entre os nós e vai diminuir o processo de ramificação. Por consequência, como a soja forma estruturas reprodutivas nos nós, eu tenho o menor número de nós por planta e, por consequência, por área, que vai refletir na menor produtividade que eu mostrei para vocês lá na figura, aquela das perdas de produtividade da buva. Então, nessas condições de competição, a planta de soja ela vai ramificar menos, vai aumentar a distância entre nós, né? E, por consequência disso, ela vai, primeiro, ter uma condição melhor de buscar luz até, mas ela não vai conseguir expressar todo o seu potencial de rendimento.
Depois a gente vai ver que nós temos que ser hábeis suficientes, primeiro, para entender esse processo, saber que ocorre, e também ser hábeis suficientes para tirar aquele indivíduo que induziu esse efeito em condições ainda que a planta possa não expressar tanto esta reação, ou seja, não sofrer tanto pela matocompetição. Então, esses efeitos, eles são observados nos estágios iniciais de desenvolvimento da planta. Depois eu vou mostrar uns dados de campo para vocês, de experimentos que a gente fez, para quantificar bem esses efeitos. Mas é isso que acontece, então. A presença da planta, ela vai fazer com que imita um sinal e que a cultura vai reagir a esse processo da presença, antes mesmo de ocorrer o próprio sombreamento da cultura, ou antes mesmo de ocorrer a própria competição por água e por nutrientes. Então, esses efeitos, no caso da cultura da soja, eles se dão bem cedo, ocorrem bem cedo. E aí, vocês que estão acompanhando a apresentação, procurem pensar um pouco em que estágios vocês têm acompanhado aí, em que o produtor adota estratégias de controle de plantas daninhas, e o caso da buva ou de outra qualquer planta, qualquer outra espécie. Se vocês pararem para pensar e associarem as condições de campo, vocês vão ver que raramente os produtores fazem controle de planta daninha na soja quando ela está nesse estágio que aparece aí nessa foto, ou mesmo no desenho. Se eu tiver presença de plantas de buva nesses estágios iniciais, a planta já vai estar comprometendo a sua produtividade. Tá? E muitas vezes o que nós fazemos? No campo, para tentar controlar o maior número de espécies possíveis, de plantas que possam vir a germinar, se retarda ou atrasa o início do controle. Esse atraso no início do controle, além desses estágios que vocês estão observando na tela, eles vão refletir negativamente na produtividade. Então, esse é um alerta que nós temos que fazer. Nós não podemos ter plantas daninhas a partir desse estágio de desenvolvimento. Até quando? Até em estágios onde a planta consiga, por si só, suprimir o desenvolvimento da planta daninha, a própria germinação e a própria emergência dessas espécies, e ela conseguir, então, não sofrerá competição, conseguirá se desenvolver nessas diferentes situações. Então, se vocês observarem, principalmente na figura, é importante vocês associarem, né, que quando uma planta de soja tem uma folha trifoliada ou trifoliolada desenvolvida, e o segundo trifólio começando a se desenvolver, é o momento onde a planta já começa a expressar a sua perda em produtividade. Certo? Então, esse é um ponto importante que a gente tem que chamar a atenção de vocês. Se nós formos olhar e pensarmos agora na buva especificamente, nós temos que pensar hoje na buva em termos de ocorrência e matocompetição dela, não mais só numa cultura, mas a presença dela num sistema de produção. Então, nessa figura que vocês estão acompanhando agora, nós colocamos um sistema onde envolve mais, talvez, mais para a região onde se faça soja e milho safrinha, ou seja, você tem a possibilidade de estabelecer as duas culturas, onde eu tentei distribuir um pouco a frequência com que essa espécie se distribui ao longo do tempo. Então, se nós formos... Isso é um ponto importante, porque isso varia muito de região para região, o fluxo de emergência dessas espécies. Nós temos algumas regiões onde tem milho safra e safrinha, onde a buva começa a emergir depois da colheita, ou mesmo no final do ciclo do milho, né? Ou no final no final da colheita da própria cultura do milho. Agora, tem algumas regiões, como vocês estão vendo, que eu representei na figura de você, na figura que está aparecendo para vocês, que existem situações onde essa emergência de buva vai começar a ocorrer lá próximo à semeadura da soja. Nas primeiras chuvas, começa a ter o fluxo de emergência. Então, conhecer os momentos que ela vai emergir é importante, mas, acima de tudo, entender que uma planta daninha, se ela começou a germinar logo depois da colheita da soja, ela vai se desenvolver e vai chegar lá próximo à semeadura lá da próxima cultura, ela vai estar bem desenvolvida, vai estar no estágio de desenvolvimento onde a maioria das estratégias químicas são deficientes para ter um bom controle. Então, o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar para entender a matocompetição é entender o próprio fluxo de emergência dessa espécie e
a distribuição dela ao longo do sistema produtivo de cada uma das regiões específicas. Se vocês olharem na figura seguinte, vocês vão ver, isso aqui é um dado da Embrapa Soja, onde é uma distribuição do fluxo de emergência de buva no estado do Paraná. Então, se vocês olharem, dificilmente ou raramente você encontra germinação ou emergência de buva, germinação e emergência de buva, nos meses de janeiro, fevereiro e março. Porém, a partir do mês de abril, vocês podem observar que há um crescente em termos de emergência dessa espécie. Se nós agora voltássemos, olhássemos a figura anterior e cruzássemos com esse fluxo de emergência, a gente teria uma ideia de quando ela começaria a emergir dentro de cada uma das culturas. Então, se nós agora imaginarmos aqui, se eu vou colher, tenho milho safrinha, e esse milho safrinha vai colher entre maio e junho, vocês vão ver que no final da colheita dele, ou no início da colheita, no final do ciclo da cultura, vocês vão ter um primeiro fluxo de emergência de buva. Então, isso em algumas regiões pode ser uma oportunidade do uso de uma estratégia, né, para diminuir a população, para ela não causar mato competição na sequência. Se vocês forem acompanhando agora a partir do julho e agosto, naquelas regiões onde eu tenho maior precipitação, tenho uma umidade favorável, tem um maior fluxo de emergência, que é o caso dessa situação, dessa figura aqui. O que é importante chamar a atenção de vocês é o seguinte: buva, para germinar, ela precisa de temperatura favorável, precisa de luminosidade e precisa de água. A gente achava, anos atrás, que o fator temperatura fosse o mais restritivo. Ou seja, que buva precisaria de temperaturas um pouco mais baixas para germinar, porque ela corria predominantemente no sul do Brasil. Hoje se sabe que a temperatura ideal para a germinação de buva é 24 graus. Só que esta germinação dela é extremamente dependente do fator água. Então, nas condições onde há um fluxo intenso de chuvas, estimula o fluxo de emergência dessa planta, claro que exigindo as condições de temperatura para sua germinação. O aspecto luz a gente vai comentar depois, mas ela é uma planta extremamente sensível à presença de luz, e isso é importante até com uma estratégia de manejo, como vou comentar posteriormente para vocês. Então, se vocês acompanharem a partir de julho e agosto, então, o fluxo maior de emergência no mês de agosto, depois, novamente, setembro, outubro, começa a diminuir o fluxo de emergência. Então, essa é uma realidade, uma parte do Brasil, estado do Paraná, onde foi obtido esses resultados. Se nós formos para o Mato Grosso, o fluxo de emergência, com certeza, vai ser diferente. O estado de Goiás vai ser diferente. Por quê? Porque o regime de precipitação é diferente dessa região e também as próprias condições de épocas de semeadura das culturas que podem influenciar no fluxo dessas emergências. Por outro lado, se a gente for mais ao sul do Brasil e formos, por exemplo, para os estados de Santa Catarina, o mesmo sul do Paraná, Santa Catarina, e observarmos Rio Grande do Sul, nós temos uma dinâmica também um pouco diferente. Nesta figura eu representei o fluxo de germinação de buva pelas sementinhas que vocês estão observando embaixo. Então, se vocês olharem no mês de outubro, eu tenho um fluxo menor de emergência, no mês de outubro, na estação de outubro, eu tenho um menor fluxo de emergência, e ela vai aumentando na medida em que as temperaturas vão baixando. Aí eu tenho um fluxo que aumenta, e esse fluxo transformado em meses, isso vai dar entre os meses de agosto, setembro, e começa a diminuir novamente em outubro. Novembro ainda tem um fluxo de emergência, e dezembro muito pouco. Mas se vocês compararem com o fluxo de emergência do Paraná, vocês vão ver que no Rio Grande do Sul, eu ainda tenho fluxo de emergência significativo de buva do mês de outubro, que é um mês onde se faz a semeadura da cultura da soja naquele estado. Além desses aspectos, é importante a gente chamar a atenção que aquelas buvas que germinaram, que emergiram nos primeiros meses do ano, ou observar nessa figura no mês de outubro, elas vão crescer. Se eu não tomar uma ação, ou não adotar uma ação de controle, elas vão crescer. E aí, quando eu vou estabelecer a soja, lá no mês de outubro, elas estarão com plantas muito altas. E essas plantas, essa altura dessas plantas, ou essas plantas com crescimento maior, elas terão uma dificuldade muito grande de serem controladas.
Então, eu coloquei na figura do Centro-Oeste um sistema de culturas que envolvia, basicamente, soja e milho safrinha. No caso da região Sul, nós temos modelos diferentes, ou sistemas de culturas diferentes. Se vocês olharem esses sistemas aqui, vai envolver milho e vai envolver soja no verão. Por que nós se nós pegarmos situações onde nós temos o milho safra, ou primeira cultura em si, né, nós não se vê o produtor reclamar da presença de buva. Porque buva para milho, ela não é que ela não cause perda em produtividade de milho, causa perdas significativas. Só o que acontece? Como eu faço um manejo adequado de cobertura, e também eu elimino aquele primeiro fluxo de germinação de buva ali do outono e início do inverno. O novo fluxo de germinação que virá dentro do milho, as próprias estratégias de manejo dentro do milho, com os herbicidas específicos, eu acabo controlando elas dentro da cultura do milho. Então, no milho não é um problema para as regiões mais ao sul. Mas buva é um problema no trigo, é um problema principalmente nas áreas onde o produtor não faz cultivo de culturas que protejam esse solo. Seja nas áreas de pousio, ou seja, aquelas áreas que ele não cultiva nada no período de inverno, deixa a vegetação espontânea aparecer. Nessas condições é que o fluxo de emergência começa lá no outono e chega lá na primavera, verão, eu tenho plantas em estágios muito adiantados. Nas áreas de pastagem, também existe uma situação complicada, porque o animal vai pastejar e vai consumir a pastagem em si, seja a cobertura, a pastagem que eu tenha na área, e vai deixar oportunidade, o espaço para a planta oportunista, no caso a planta minha, se estabelecer na área. Então, para cada uma dessas situações, vão ter uma dinâmica diferente no aparecimento da planta. Tá? Esta dinâmica também pode ser influenciada, e muito influenciada pelo ambiente. Vamos observar este ano. Este ano, em algumas regiões do sul do Brasil, principalmente, região do centro-oeste é normal não chover nessa época. Mas na região sul nós teve um inverno bastante seco. Isso atrasou o fluxo de emergência de buva. Isso vai afetar necessariamente na competição, na mato-competição e na estratégia de controle que nós devemos adotar próximo ao estabelecimento da cultura da soja. Então é acompanhar e ver a dinâmica da planta nessas diferentes condições de ambiente para a gente tomar a decisão e montar melhores estratégias em termos de controle. Um ponto importante que a gente tem que associar a isso é entender o próprio surgimento da buva enquanto planta daninha. Eu tentei colocar aqui um pouco para vocês, obviamente de uma forma bem resumida, a evolução do controle químico de plantas daninhas na soja. Eu não vou detalhar essa evolução toda, mas eu procurei colocar em décadas um pouco do que nós fomos mudando de estratégias de controle e mesmo de sistemas de plantio ou de semeadura. Se nós voltássemos no tempo, nos anos 70, nós tínhamos um cultivo da soja que era basicamente um cultivo, uma semeadura convencional, onde o controle de plantas daninhas usava o próprio preparo do solo, mas usava muito, trabalhava bastante, né, com herbicidas de ação do solo, herbicidas residuais ou pré-emergentes, que a gente conseguia atuar sobre a sementeira, aquele banco de sementes existentes no solo. Evoluiu, mudou o sistema, nós fomos para o sistema de semeadura direta, onde em algumas situações até mantivemos herbicidas residuais, mas nós pecamos num determinado momento com semeadura direta, principalmente na metade dos anos 80, quando nós começamos a estabelecer o sistema plantio direto, nós falhamos no processo de dessecação. Porque aquele preparo para plantar, no convencional, era aração e gradagem. Na semeadura direta, nós tínhamos que eliminar aquela vegetação anterior usando herbicidas. E naquele momento, nos primeiros anos de plantio direto, o que aconteceu? Nós utilizamos ou não tínhamos muitos recursos, muitas alternativas químicas de controle, e nós simplificamos o controle com 1 ou 2 herbicidas somente. Então, os primeiros relatos da presença de buva são desses anos aí, na metade dos anos 80, ou no início do estabelecimento da semeadura direta. Foram os primeiros relatos de buva que sobraram junto com a cultura da soja. Como é que naquela época foi solucionado o problema e resolvido a presença de buva, evitado a mato-competição dessa planta? Simplesmente fazendo uma boa dessecação, combinando herbicidas, na época era glifosato 2,4-D, trabalhando com herbicidas residuais do solo, que atuavam sobre a sementeira,
e, acima de tudo, incorporando um conceito importante na semeadura direta, que é a palha. Semeadura direta na palha, como vocês podem observar, numa das figuras, aí, ou nas duas das figuras, onde a soja está menor, vocês estão vendo a proteção do solo pela presença da palha. E este modelo, esse sistema, nós continuamos evoluindo e fomos evoluindo nele e fomos trabalhando e foi mudando nos anos 90, continuamos com o semeador direto, mudaram os herbicidas, mas nós conseguimos ter um bom controle de algumas espécies daninhas, surgiram outras, mas no caso da buva, praticamente nós não ouvíamos mais falar. Quando é que a buva novamente se tornou um problema? Como é que começou a aparecer novamente? Quando nos anos 2000, com a entrada da soja geneticamente modificada, tolerante ao herbicida glifosato, nós passamos a simplificar o sistema novamente. Aquele sistema simplificado que nós fizemos lá nos anos 80, em outro contexto, nós também fizemos ele de uma outra forma nos anos 2000, onde nós tiramos herbicidas importantes para dessecação, né, e tiramos herbicidas residuais. E em muitas situações, com uma pouca palhada também. Então, esse sistema, essa simplificação, ela fez com que a buva retornasse a aparecer nas áreas. Então, se nós observarmos esta figura agora, onde ela trata ou apresenta o que nós começamos a fazer com a introdução da soja tolerante ao herbicida glifosato, foi a simplificação, com aplicações repetidas do glifosato em diferentes estágios da cultura, ou mesmo na pré-semeadura. Em algumas situações, até fazendo a semeadura sem controlar a própria planta daninha. Aí, naturalmente, iam sobrar quais plantas? Aquelas que começavam que não tinha uma dificuldade de controle. Isso é importante colocar. Glifosato sempre teve uma dificuldade de controle dessa espécie. Tanto é que lá nos anos 80 se trabalhava com associação com outro herbicida. Então, era natural que fosse sobrando algumas espécies, além de se aplicar fora de estágio. E esta repetição, uso contínuo, repetido e simplificado, tirando os outros mecanismos, gerou, acabou selecionando, né, esse conjunto de casos de resistência, que a gente vai se ater somente à buva, e que se tornou um problema hoje bastante sério e preocupante. Então, se vocês observarem, e eu não comentei no início, que eu deixei para comentar aqui com vocês, eu considero buva, né, o conjunto, obviamente, das diferentes espécies que tem. Hoje é sabido que nas condições nossas de Brasil, nós temos 3 espécies: a Coniza bonariensis, a Coniza canadensis e a Coniza sumatrensis. Em muitas situações, nós temos um conjunto dessas espécies na área. Eu diria assim, mais ao sul do Brasil, nós temos Rio Grande do Sul, bonarienses e sumatrenses. Paraná é mais sumatrenses. Se eu for para São Paulo, talvez seja mais canadenses. Então, a gente tem uma mistura delas. Por isso que eu considero mais o complexo buva do que propriamente uma espécie específica. Mas, em termos de seleção de resistência de buva, elas foram qualificadas por espécies. O primeiro caso de resistência ao glifosato da buva foi a Coniza bonariensis, que apareceu no Rio Grande do Sul em 2005. No mesmo ano, foi identificada populações de buva resistente ao glifosato no estado de São Paulo. E, posteriormente, em 2010, já a Coniza sumatrensis, identificada no estado do Paraná. De qualquer maneira, se vocês olharem, né, nós temos aí 13 estados onde foi identificada a resistência, por questão de ter os pesquisadores propriamente trabalhando nesses locais. Não que seja somente lá que teria aparecido essas condições. Se nós agora formos observar como é que está o caso da resistência ao glifosato em si, nós vamos ver que, além da buva, tem outras espécies. Hoje, é o segundo número de casos de resistência, de mecanismos de resistência que tem, o maior número de casos. O primeiro são os ALS. O segundo, eu representei ali em vermelho, é o caso do glifosato. Mas o primeiro relato foi com a Zevem e, posteriormente, a buva em 2005. E, a partir daí, começaram a surgir outros casos que a gente não vai se ater muito aqui. Mas a simplificação do sistema levou ao surgimento, à seleção desses biótipos resistentes. E situações extremas, como a gente pode observar nesta figura. Esta figura mostra uma situação onde um produtor ele não fez o que deveria ter feito ao longo do período, né?
e está próximo à semeadura da cultura, da próxima cultura, que tem uma infestação dessas de bulbo. Você pode pensar assim, não, isso não acontece com frequência. Acontece, sim, toda vez que o produtor não adota alguma estratégia entre as culturas, situações como essas aparecem. Esta foto é, é próximo ao estado de Santa Catarina, né, ainda no Rio Grande do Sul, mas na divisa do estado do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Uma área de um produtor que não fez o que deveria fazer, deixou a área em pousio, e hoje nós temos plantas em estágios bastante adiantados de desenvolvimento. Depois a gente vai comentar e fazer um paralelo em termos de mato competição de uma planta jovem e uma planta adulta. Esse cenário, então, de buva aparecendo em 2005, nós temos hoje, a partir do surgimento dessa buva em 2005, lá no Rio Grande do Sul, né, nós procuramos fazer um levantamento em termos da ocorrência da espécie em diferentes regiões do Brasil. Se vocês olharem por este mapa, é uma representação, simplesmente, da distribuição da buva em diferentes regiões. Foram situações que a gente foi circulando nessas regiões e foi identificando ou registrando a presença da espécie. No caso, se vocês observarem, em 2005, Rio Grande do Sul, se vocês olharem, também está pintado de vermelho, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e mesmo Mato Grosso do Sul, porque a intensidade e a infestação ela é bastante elevada nesses estados. Mas olha, Maracaju em 2013, Rio Verde, Goiás 2014, tem regiões de Rio Verde e Jataí com altíssimas infestações. Nós temos daí, vamos para Mato Grosso, nós temos Primavera do Leste, temos Campo Verde com início de infestação. Lucas do Rio Verde, algumas regiões, algumas lavouras já tem uma infestação um pouco maior, 2014. E aí vamos para regiões onde tem uma agricultura mais recente e novamente nós percebemos a presença dessas plantas daninhas na área. Então, se nós observarmos como é que tem plantas de buva, Maranhão, Piauí, como vocês observaram no mapa anterior. Por que houve essa disseminação tão rápida? Boa parte dessa disseminação é em função do não controle, da falta de cuidado com aquelas infestações de buva que ocorrem nessa figura à esquerda que vocês estão observando, aquelas plantas que sobram na beirada das lavouras ou nas próximas rodovias, que vão produzir semente, e essas sementes vão ser disseminadas para as áreas onde eu faço o cultivo das culturas. Nessas áreas, se eu não trabalhar com produtos adequados, com estratégia de controle, tiver pouca palha, esta semente vai encontrar condição favorável para se desenvolver. E um ponto importante, que a capacidade competitiva da buva, a elevada capacidade competitiva que ela possui, está muito associada também à alta capacidade que ela tem de produzir semente. Uma planta de buva tem uma estimativa de produzir até 200 mil sementes, portanto, uma quantidade muito grande dessas sementes. Outra forma de disseminação que ocorreu, e provavelmente seja essa em grandes distâncias, entre os estados principalmente, são aquelas sementes que ficam depositadas nos cantos das colhedoras ou nos equipamentos. O agricultor não tem por hábito fazer a limpeza. Por consequência, o que vai acontecer quando ele vai colher uma área com alta infestação, ele recolhe essa semente e distribui na área. Quando eu vou estabelecer a cultura, essas sementes, chegando ao solo, podem encontrar condições favoráveis para se estabelecer. Então, a rápida disseminação que ocorreu de buva foi basicamente em função disso. A característica que ela tem nas suas sementes pequenas, que tem os chamados papos ou estruturas que facilitam o arrasto pelo vento, e também a ação do homem, do agricultor em si, por ele não tomar cuidados relacionados à limpeza desses equipamentos, principalmente as colhedoras, quando eles vão colher de uma área para outra. Então, esta resistência que eu coloquei para vocês lá, inicialmente, 2005, 2010, resistência ao herbicida glifosato, à mecanização do ZPS-PS, foi o início do processo. Hoje, se nós olharmos essa tabela, procura expressar isso, hoje o cenário que nós temos, 2017, é um cenário muito mais complexo. Né? O que mostra esse cenário? Se nós pegarmos e formos observar hoje os casos de resistência que tem de buva, nós temos casos de resistência simples, ou seja, um mecanismo só de ação ao glifosato, aquelas 3 situações que eu coloquei para vocês. Temos o caso de resistência da coniza
sumatrenses aos inibidores da ALS, que vocês estão vendo a segunda linha na coluna. Tá? Vocês também têm, mais adiante, vocês vão ter aos protox, que é o grupo E, com caso de resistência simples, identificada, confirmada a questão de 30 dias atrás, também com coniza sumatrensis, e também vocês estão vendo o fotossistema 1, né, identificada recentemente, também recentemente identificado no estado do Paraná. Se não bastasse somente essa resistência simples, nós também temos relatos de resistência múltipla, ou seja, mais de um mecanismo de ação, que é o que a gente observa na primeira linha, lá com a resistência ao glifosato, no caso ao EPS-PS, e resistência aos ALS. Então, nós temos alguns biótipos que têm, algumas regiões que têm esta resistência já múltipla. Né? E, recentemente, foi identificada a resistência múltipla aos mecanismos da ALS, ao mecanismo dos protox, no caso específico, sulfenacil, e também ao fotossistema 1, paraquat e dipat. Então, isso mostra o quê? Primeiro, a complexidade que nós passamos a ter com essas populações. Dificuldade de controle por consequência e, obviamente, maior mato competição, maior dano, maior perda em produtividade. Se nós olharmos também nessa figura, a gente vai ver que está restringindo o número de alternativas de controle. Dos 6 mecanismos que nós temos disponíveis, somente 2 não existem relatos de resistência, que é o caso dos mimetizadores da auxina, 2,4-D, por exemplo, e da glutamina sintase, no caso, glufosinato de amônio. Então, isso é bastante preocupante, porque a gente acaba tendo restrição de alternativas para o controle desta espécie. Então, esse é o cenário de hoje. Se nós formos olhar esse dado da Embrapa, representado nesta figura, e eu vou me ater somente ao ponto onde tem buva, olha o impacto que estas populações de plantas causam em termos de custo de controle. Se vocês olharem, e a coluna em azul é a perda média, a diferença média, o aumento médio de custo de controle em relação à situação onde eu não tenho a resistência. Então, em média, eu aumento em 42% o custo de controle de buva se eu tiver presença dessas plantas resistentes. Na outra coluna em vermelho é a perda máxima, 125% a mais de custo se eu tiver essas condições. Esse cálculo, esses trabalhos foram feitos ainda antes de serem identificados esses casos de resistência aos herbicidas inibidores do fotossistema 1 e aos herbicidas inibidores do protox. Então, provavelmente, esse custo hoje já esteja até desatualizado, embora seja em 2017 a publicação, já esteja desatualizado em função do surgimento desses novos casos de resistência. Obviamente que se essa resistência for associada a outras espécies resistentes, o custo vai ser maior, e eu não vou me ater a esse detalhe, porque não é o nosso objetivo aqui. A grande questão que a gente tem nessa outra parte da nossa apresentação é tentar colocar para vocês algumas possibilidades, ou uma pergunta que a gente coloca aqui, né? Como eu posso diminuir a infestação? E eu procurei colocar 2 fotos realmente de extremos, né? Ou seja, situações onde eu tenho infestações muito altas, né, que vão cada vez mais aumentando o banco de sementes. Como é que eu posso enfrentar essas condições de alta ou de baixa infestação? Como é que eu posso enfrentar a infestação da buva? Necessariamente tem que envolver diferentes práticas. A mato-competição de buva na soja somente vai ser diminuída no momento que eu integrar práticas. Eu não posso pensar única e exclusivamente numa estratégia química. Eu tenho que pensar usar características da própria planta em si. Eu comentei com vocês, em determinada altura da apresentação, que a planta de buva, a semente de buva precisa de água, temperatura e luz para a germinação. A semente de buva, se ela for exposta ou for eliminada, na verdade, a presença de luz, o índice de germinação é bastante reduzido. Ela é considerada uma planta fotoblástica positiva, ou seja, ela precisa de luz para germinar. Isso vocês podem observar nessas 4 fotos aqui, onde a gente fez um trabalho em Passo Fundo, na universidade, no ano de 2006,
portanto há bastante tempo já, gente, mais de 10 anos que a gente tem essas informações, da importância do sistema de culturas, o que eu trabalho, a importância de criar um ambiente de sombreamento para a planta. Se vocês olharem na figura à esquerda, em cima, vocês vão ter área de pousio, ou seja, aquela área que foi colhida soja, não foi feito nada no período de inverno, só plantas voluntárias. 26 plantas, 27 plantas por metro quadrado de buva. Quando vocês vêm para a área de baixo, vocês já vão ver 15 plantas por metro quadrado. O que foi feito de diferente nesta área? Também não se cultivou nada, mas se aplicou um herbicida na mesma época que se fez o cultivo da aveia preta, para tentar ver o efeito da ação do herbicida somente sobre a planta de buva. Reduziu significativamente, mas ainda sobraram 15 plantas por metro quadrado. Quando eu observo da área a figura da direita em cima, 4,5 plantas por metro quadrado nas áreas onde tem aveia. Ou seja, a cultura da aveia, ou a palhada da aveia protegeu o solo e impediu fluxo de emergência de plantas de buva. Da mesma forma, o trigo, com 3,4 plantas por metro quadrado. Então, além de reduzir a quantidade de plantas daninhas, o tamanho e o porte dessas plantas são menores. Portanto, elas serão mais facilmente controladas por uma estratégia química posteriormente. Então, esse é um caminho que nós podemos fazer. Então, com certeza, se eu vou estabelecer uma soja em cima de uma situação com aquela de pousio, 27 plantas por metro quadrado, a capacidade competitiva desta buva vai ser muito maior, a dificuldade de controle vai ser maior, sobrarão plantas, estarão fora de estágio, eu plantarei a soja, semearei a soja nessa área e perderei por mato competição de uma forma bem mais intensa do que se eu comparar com as demais situações no lado direito dessas figuras aí, dessas fotos. Certo? Então, o primeiro passo importante é a gente trabalhar bem a cobertura do solo. Provavelmente quem está ouvindo, assistindo a apresentação, vai pensar assim, não, mas na minha região eu não consigo cultivar aveia, não consigo cultivar trigo. O que eu posso fazer? Existem outras possibilidades. E eu trouxe um exemplo aqui do Mato Grosso do Sul. É um trabalho da Embrapa, onde nas duas primeiras figuras traz uma relação de uma situação onde se fez o estabelecimento do milho, segunda safra, milho safrinha, consorciado com braquiária, em relação a uma área sem consorciação. Na primeira figura, vocês estão vendo ali, sem braquiária, a presença de 20 plantas de buva por metro quadrado no momento da colheita da cultura do milho. Na área onde não tinha, onde foi feita a braquiária consorciada, houve uma redução significativa nas plantas de buva, aqui representadas por zero, ou seja, nesse trabalho eliminou por completo. Mas mesmo se não eliminar por completo, sobrar uma ou duas plantas de buva, a infestação ela é muito reduzida. Nesta foto maior que vocês estão vendo à direita, é uma foto que foi tirada neste ano no município de Maracaju, onde foi colhido o milho, né, e toda essa vegetação verde que vocês estão vendo é braquiária. Esta braquiária vai proteger o solo, trazer outros benefícios, além da própria controle de daninha, mas ele vai impedir o fluxo de luz na chegada no solo e, por consequência, vai diminuir a emergência dessa espécie, né, auxiliando, então, a estratégia de controle. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar. Em termos de estratégias químicas, os momentos, principalmente, do controle químico é que eu quero chamar a atenção de vocês. Para aquelas plantas que sobraram antes da cultura, é uma realidade. Nós vamos ter novos fluxos de emergência junto com a semeadura da cultura, é outra realidade. E, eventualmente, alguma planta que sobre desses dois primeiros controles. O segredo para a gente evitar mato competição de buva no milho, na cultura da soja e no milho também, é principalmente o seguinte: eliminar aquele primeiro fluxo de plantas de buva que germinaram antes do estabelecimento das culturas, no caso aqui, antes do estabelecimento da cultura da soja, que eu coloquei ele antes da semeadura. É fundamental que eu faça a semeadura no limpo, ou seja, sem a presença de plantas de buva. Aliás, isso é importante chamar a atenção. Buva eu devo controlar antes da semeadura e na pré-emergência. Na pós-emergência eu tenho poucas ferramentas para o controle efetivo dessa espécie na cultura da soja. Então, necessariamente, uma boa dessecação, um controle antes da semeadura e o controle em pré-emergência, certo? Mas é fundamental, então, essa eliminação antes da semeadura para que a gente possa
ter a condição de semear no limpo e dar a chamada dianteira competitiva para a cultura semeada na sequência, que é o que nós representamos nessa figura que vocês passaram a observar agora. Nós temos, no caso aqui, 2 aplicações antes do estabelecimento da cultura. Este é o ideal. Por quê? Uma primeira dessecação faz uma determinada ação de controle e a segunda aplicação complementa a primeira, além de eliminar novos fluxos de emergência de buva que possam ocorrer entre um período e outro. Certo? Então, isso vai estabelecer a cultura da soja, não tem a presença de buva e eu consigo estabelecer a cultura no limpo. Então, o primeiro aspecto é a gente eliminar essa população antes. O segundo aspecto é a gente entender a questão da mato-competição em termos do efeito do início da competição em si. Esta foto que nós temos aqui, essa figura que nós temos aqui, ela se caracteriza não exatamente por uma população única de buva. Foi um trabalho que nós fizemos, conduzimos na safra de 2015 e 2016, onde nós tínhamos buva na área e outras espécies daninhas. O que nós fizemos aqui? Nós procuramos avaliar o início da interferência. Então, semeamos no limpo, ou seja, fizemos aquelas 2 dessecações que eu mostrei anteriormente, semeei no limpo, e toda a planta daninha que apareceu, ela apareceu junto à semeadura ou após o início da semeadura da cultura. Então, se nós olharmos nessa figura, nós temos dias com plantas daninhas, 0 até 40 aqui. Nós fomos mantendo períodos com plantas daninhas, buva inclusive. Quando nós não tivemos plantas daninhas na área, é o 0. Nós deixamos 7 dias com plantas de buva na área e outras plantas daninhas, nós perdemos 1,8 sacos por hectare de soja. Ou seja, deixamos de colher 1,8 sacos. Quando nós deixamos 14 dias com presença de buva e outras plantas daninhas, a perda em produtividade foi de 5,5 sacos por hectare. Ou seja, 8,5% da produção. Gente, isso é extremamente elevado, esta perda. Uma planta, 14 dias após a emergência, vai dar aproximadamente no estádio V2, aquele estádio que eu me referi e mostrei a foto para vocês lá no início da apresentação. Então, nesses casos, se eu fosse deixar para fazer o controle só em pós-emergência, eu teria que fazer o controle bem cedo. Provavelmente entre os 7, 8, 10 dias aí no máximo para eu fazer o controle. Se eu usasse um produto que não tivesse ação de só residual no solo, eu teria que fazer uma segunda aplicação na sequência. Então, como é que a gente pode trabalhar isso? Como é que a gente pode tentar diminuir essas perdas? Evitando a mato-competição inicial. E aí a buva, em umas situações onde ela vai emergir junto com a soja, eu posso eliminar este efeito dela utilizando herbicidas com ação residual. Então, se vocês olharem na primeira figura, é a mesma que apareceu no slide anterior, e a segunda figura, ela já envolve a aplicação do herbicida residual, ou seja, na segunda aplicação, segunda dessecação, foi aplicado o diclosulam, né, e que para a gente avaliar o impacto dele sobre a emergência de plantas de buva e das demais plantas daninhas presentes na área. O que a gente pode observar, principalmente nessa segunda figura? Se nós lembrarmos da primeira, olharmos a primeira, os 14 dias ocorria uma perda de 8,5% na produção. Eu aplico o herbicida residual, eu tenho uma redução, uma perda de 0,2, ou seja, praticamente zero a perda. Se vocês olharem essa redução, essa perda em baixas quantidades, ela vai até os 21 dias. Ou seja, eu consegui atrasar o surgimento de plantas de buva na área e, por consequência, diminuir a perda por mato-competição nesta fase inicial. Então, uma das formas que nós temos de diminuir a mato-competição de buva é nós trabalharmos com herbicidas residuais no solo, tanto na aplicação no plante aplique ou no aplique plante, né, e que vai permitir o atraso no fluxo de emergência dessa planta daninha dentro da cultura e, por consequência, reduzindo a produtividade. Então, se eu pensar e olhar agora um sistema onde tem um controle envolvendo herbicidas residuais, eu consigo eliminar o primeiro fluxo de buva, aquela buva que eventualmente esteja na área, fazendo uma boa dessecação. Na segunda aplicação,
Na aplicação 2, ali tem o residual, que vai fazer com que vai impedir a emergência das plantas daninhas e de bulva nessa primeira fase. Aquilo que eu coloquei embaixo ali, residual curto, permanecendo limpo, para evitar mato competição. Então, esse evitar mato competição vai fazer com que eu consiga retirar uma aplicação do pós-emergente, ou mesmo em algumas situações, se não tiver muita infestação, até retirar propriamente o herbicida do sistema e pós-emergência. Até porque em bulbo tem muita dificuldade de ter alternativas para ter um controle dessa espécie nessas condições. Então esse é o manejo que nós temos que fazer. Esta é o que nós temos que buscar. Então, para finalizar, algumas considerações importantes que nós temos que lembrar. Como eu disse antes, bulva não é somente como uma estratégia só. Nós temos que aperfeiçoar os sistemas de culturas. Trabalhar a planta daninha hoje, entender a planta daninha, entender a distribuição dela ao longo do sistema todo de culturas que eu tenho na região. Nós temos que entender a mato competição, acreditar que ela aconteça, entender que ela aconteça e montar estratégias para diminuir as perdas de rendimento. Tá? E nós temos que mostrar para o produtor no campo quanto ele pode estar perdendo pela presença de plantas daninhas. Eu quantifiquei ali para vocês o dado de bulva. Né? Uma planta de bulva por metro quadrado já reduz a produtividade em cerca de 8 a 12%. Coloquei para vocês que se nós não controlarmos cedo, não evitar mato competição cedo, nós podemos perder, nos dados que eu mostrei, 8,5% da produção. Nós temos que relembrar e implementar conceitos de manejo integral de planta daninha. Ou seja, conceitos que foram esquecidos ao longo do tempo. Que nós temos que voltar a trabalhar dentro do sistema e, junto com isso, trabalhar um modelo, um planejamento que envolva o uso de diferentes mecanismos de ação no sistema. Pessoal, era esse o recado que eu queria deixar para vocês. Né? Acho que nós temos que pensar sempre que muitas vezes a gente pensa no controle, mas acho que a melhor forma que nós temos é prevenir. Então, acho que prevenir é ainda a melhor forma de controle. Se nós pensarmos e adotarmos as estratégias integradas de manejo, nós vamos conseguir trabalhar de uma maneira mais eficiente dentro do nosso sistema produtivo. Então, nós tínhamos para apresentar para vocês, era isso. Né? Agora a gente tem a possibilidade de responder algumas perguntas que foram formuladas por vocês. Professor, o Gustavo perguntou: quando a infestação de bulva começou a apresentar proporções preocupantes no Brasil, o plantio direto influenciou nesse processo? Sim, a presença de bulva, os primeiros relatos de bulva foram quando começou o plantio direto. O plantio direto influencia, sim. Por quê? Porque se você tira os herbicidas de solo, não faz um bom manejo daquela planta que sobra, você vai ter dificuldade de controle. Agora, não quer dizer que o plantio direto seja a causa. O plantio direto, ele pode até ser uma solução, se eu trabalhar com rotação de culturas e palhada nesse sistema. Então, naquele primeiro momento que apareceu bulva no plantio direto, nós aprendemos logo o sistema. Começamos a trabalhar com palhada e herbicidas de solo. Né? E tanto é que nós, como eu disse antes, nós não tivemos bulva durante um bom tempo. Começamos a ter novamente quando nós tiramos os herbicidas residuais do solo, usando somente o herbicida pós-emergente. E aí a retirada do residual do solo foi naturalmente aumentando o banco de sementes. Então esse é um ponto que a gente tem que entender o processo. Inicialmente sobram poucas plantas, mas vão produzindo semente, cada vez aumentando mais o banco de sementes. E as sementes vão germinando escalonadamente. E novamente vão abastecendo o sistema. Então não associaria ao sistema do plantio direto em si. O grande aumento da presença de bulva foi no momento que nós simplificamos o controle. Passamos a fazer um controle somente com um mecanismo de ação, somente com um herbicida específico. O Danilo quer saber: os restos culturais de milho safrinha podem contribuir para o manejo das plantas daninhas? Sim, Danilo, podem contribuir sim. Só que o que acontece? Muitas vezes, se eu tenho a presença de plantas daninhas dentro do milho, que eu não controlei direito essas plantas, a palhada em si ela pode ser prejudicial, porque ela vai proteger, essa planta daninha vai ficar embaixo da palha em si.
Mas a palha pode diminuir a ocorrência ou a germinação de plantas daninhas. O problema é que a palha de milho ela não tem uma distribuição uniforme. Né? E aí ficam falhas no processo de distribuição, e nessas falhas passa a luz e estimula a germinação. Então a palha de milho contribui? Contribui, mas ela não é suficiente para ter, por exemplo, o mesmo efeito que tem uma situação onde eu tenho braquiária, por exemplo, consorciada com milho, que o efeito é bem mais positivo. Samuel disse: os herbicidas residuais podem causar algum dano na soja? Samuel, a definição, o uso do herbicida, ele tem que levar com preceitos básicos, né? Dose, interação com o solo, interação com umidade. Então, tem uma série de condições que eles vão interagir. De qualquer maneira, o posicionamento, quando a gente faz, é para que dê uma segurança na sua aplicação. Então, se eu trabalhar dentro das doses adequadas, respeitando as eventuais restrições que alguns herbicidas residuais têm ou pré-emergentes tenham, o dano que eles não vão causar dano para a cultura, muito pelo contrário, eles vão auxiliar muito no estabelecimento e na potencialização, na expressão do potencial produtivo da cultura. E a última pergunta é do Rafael, e ele quer saber: a falta de chuvas pode aumentar a ocorrência da bulva nas lavouras? A falta de bulva, ela atrasa a germinação da bulva. O que pode acontecer, se ela germinou antes da chuva, ela vai continuar se desenvolvendo. E aí vai ficar difícil controlar essa planta. Mas a falta de chuva, ela atrasa o fluxo de germinação. Aí nas primeiras chuvas, aumenta a precipitação, obviamente, né? E aí o que vai acontecer? A condição favorável para ela germinar. Só para te colocar assim uma situação que a gente trabalha, quando a gente vai fazer trabalhos de pesquisa, como é que a gente consegue estimular a germinação dessa espécie? Semeando com o regador. Nós largamos a semente dentro do regador com bastante água e vamos largando em grandes quantidades a água para estimular a germinação. Então, a chuva ela faz justamente o contrário. A chuva é que estimula o processo de germinação. Certo, pessoal? Então, gostaria de agradecer a presença de todos, né? E a gente está à disposição aí, tem o nosso telefone, nosso e-mail aí, que a gente pode continuar contribuindo com vocês. Muito obrigado.